Agora ele avisa. E aí, representando a Viver aí, não vou falar de todos os cursos, mas gostaria que vocês soubessem que nós estamos aí com grupos de supervisão em andamento, nós estamos aí com um grupo de psicodrama organizacional, a gente tem psicoterapia com crianças e adolescentes, psicoterapia com casais, a gente tem aí a formação em psicodrama reiniciando, de data supervisor em andamento. E se vocês tiverem algum interesse, seja em curso de formação rápida ou em curso, né, de longa extensão e pós-graduação, é só acessar o site vivermaispsicologia.com.br. Ai, que ótimo! Laísa, que é ex-aluna da Aline aqui, pelo visto a Aline tem um fã-clube, adoro isso, que bom que vocês vieram, que é para ela se sentir muito bem acolhida, né? Então a Aline está fazendo uma gentileza ao grupo hoje, né, a gentileza de estar conosco e de poder transmitir um pouco, né, das suas conexões aí com a teoria e nos conectar também através das próprias conexões. Então eu passo a palavra para a Aline para ela se apresentar àqueles que não a conhecem, e é sempre um prazer dividir espaço com mulheres tão potentes, Aline. Então a palavra é tua. Boa noite, gente. Boa noite, Amanda. A Gabriela entrou agora. Tem algumas pessoas daqui mesmo, né? Tem Laísa, Gênesis, Terezinha. Eu não tenho. Felipe. Oi, Felipe. Que massa. Antônia também é daqui. É da Bahia, Antônia, na verdade, né? Só que andou por aqui. Gente, então vamos lá. Meu nome é Aline Belém, sou psicóloga, me formei aqui na Universidade Federal de Sergipe, fiz mestrado em psicologia social aqui também e sou psicodramatista didata nível 2 pela Profint. Atualmente eu estou trabalhando com psicoterapia na modalidade bipessoal e de grupo. Na verdade, eu já estou fazendo isso há muito tempo, né? Antes disso, eu atuei no SUS aqui de Aracaju durante alguns anos e fui professora de cursos de psicologia e de licenciatura de nível superior aqui em algumas faculdades, né? Fiquei 8 anos na faculdade Pio X, um ano na Universidade de Tiradentes e tive também 2 passagens pela Universidade Federal de Sergipe como contrato de professora substituta, né? Aquele que é de 2 anos. Aí depois de um tempão eu voltei e fiz mais 2 anos lá. Mas ao longo de todo esse período, de quase todo esse período, eu estive atuando como psicoterapeuta. Claro, umas épocas mais, outras épocas menos, principalmente quando eu estava de uma faculdade para outra. Mas de 2019 para cá, eu resolvi dar um tempo da sala de aula. Não da sala de aula, porque da sala de aula, por mim, eu nunca tinha dado um tempo. Mas do trabalho nas universidades, né, como professora principalmente dos cursos de psicologia, para me dedicar um pouco à coordenação desse espaço onde eu estou agora aqui, que é um espaço terapêutico que eu abri, que eu comecei a construir no final de 2019, nem imaginava que a gente ia ter uma pandemia pela frente, e a inauguração teria acontecido em abril de 2020. Bom, de alguma forma aconteceu, né? Depois, quem tiver curiosidade, era até para eu ter renomeado aqui, que eu esqueci, colocado o nome, para quem tiver curiosidade, vou colocar aqui o arroba. E atualmente eu estou, como eu falei, já há muito tempo e continuo atuando como psicoterapeuta na modalidade bipessoal e de grupo e na coordenação aqui do Arima. Bom, agradecer muito pelo convite. Eu adoro esses espaços assim que mistura todo mundo, que é aberto, quem quiser vai, e você fica à vontade, faça do seu jeito. Eu adoro essas coisas. Quando eu falei com o Carlos, eu falei, ei, Carlos, é para fazer como? Faço PowerPoint, eu não faço, é vivência, não é? O que é para fazer? O que vocês querem? E aí, qual é a expectativa, assim? E aí ele falou, faça do seu jeito, fique à vontade, aborde os pontos que você achar que você tem que abordar, fique bem tranquilo. Eu falei, então tá bom. Então, eu até agora há pouco, estava pensando o que eu ia fazer, assim, eu preparei uma aula, né, um formatinho meio aula, assim, para a gente disparar ideias centrais dentro desse tema, mas não é eu preparei de uma forma que não tome o tempo todo, né? Para que a gente possa debater. Então, eu também me incomodo um pouco com a projeção do PowerPoint na modalidade online, porque a gente não vê o povo direito, fica
Aí, assim, eu vou compartilhar a tela daqui a pouco, mas eu vou tentar não ficar com esse compartilhamento de tela durante todo o tempo, certo? Mas antes disso, eu queria saber, assim, de vocês, eu não sei se minha câmera fechou, não estou me rapidinho. Foi. A gente está te vendo. Pronto. Eu queria saber um pouquinho de vocês, assim, apesar de eu ter organizado uma fala e pontos aqui para esse momento, eu quero ouvir um pouquinho o que é que vocês vieram fazer aqui hoje. Não vale responder, vim ver uma fala sobre aquecimento. Não, eu quero saber o que vocês esperam, né? Qual é a expectativa de vocês? O que é que fez com que cada um de vocês procurasse, né, numa sexta-feira, final do dia, um encontro para a gente com esse tema? Você olha para esse tema, está aqui hoje esperando o quê? O que é que passa pela cabeça aí? Vamos abrindo aí esses microfones e falando. O que vier, gente? Não tem negócio de certo e errado. A gente está conversando, certo? No meu caso, o tema foi bem atrativo porque eu acho que serviu para matar a saudade. Porque quando eu conheci o psicodrama, foi com psicodrama de grupo, né? Eu atuo no judiciário, quando eu comecei eu sou do serviço social, e quando eu comecei era com a violência contra a mulher. E tinham colegas psicodramatistas que faziam reunião de grupo de homens e mulheres em situação de violência na justiça. E foi assim que eu conheci o psicodrama 10 anos atrás. Então, até hoje eu sou apaixonada. Né? Iniciei também a graduação em psicologia, já entrei enviesada na psicologia com psicodrama. E eu achei, realmente, eu tenho uma coisa pessoal de simpatia com o psicodrama de grupo. E afeto também. É um aquecimento, você veio para se aquecer também, né? De certa forma. Quem mais? Acho que isso vai bem Congelou para você. Minha vinda, da minha retomada aqui, na verdade. Tinha um tempinho que eu não participava. Oi? Voltou? Fazia um bom tempinho que eu não participava. E aí acho que retornar e voltar bem me reaquecendo, assim. Eu estou com bastante trabalho em grupos esse ano online, né, e dando aula de psicodrama também, uma disciplina numa faculdade aqui no Rio Grande do Sul. Então, acho que me reaquecer, né, faz com que a gente vá se renovando e co-construindo também, né, novos modos de aquecimento, novas formas de trabalho. Então, bem nesse sentido também. Joia. Vamos ouvir mais alguém? Eu. Oi, Felipe. Tudo bem? Eu vim primeiro porque era ali em Belém e segundo porque eu queria ter mais ferramentas, né, para começar uma sessão. Eu atendo também online e às vezes eu tenho alguma dificuldade para iniciar, né? Acho que não tanto com relação ao desenvolvimento e como isso se encerra, mas na verdade como deixar o cliente mais confortável nesse ambiente online, que é bem difícil, né? É isso. Certo. Quem mais quer falar? Oi, Aline. Oi, Tereza. Então, eu já estou aqui nesse grupo há algum tempo, adoro as aulas do Viver Mais. Quando eu soube que você vinha, eu digo, uau, vou ver a Aline. Adoro te ouvir, Aline. A gente não se conhece pessoalmente, mas eu acompanho seu trabalho nas redes sociais. Então, como eu amo psicodrama, eu estudo muito sobre ele. Não sou psicodramatista, mas estou estudando muito. Aí vim para te ouvir, para aprender, para compartilhar, para isso. E seja bem-vinda, Tereza. Obrigada, viu? Obrigada, Aline. Tá. Alguém mais quer quer compartilhar sua expectativa? Bom, vou começar aqui. Eu vou tentar não ficar falando por muito tempo. Vamos ver se eu vou conseguir. Mas a qualquer momento que vocês... A gente, assim, para mim, eu fico à vontade, tanto fazendo uma apresentação e no final a gente debatendo, ou durante a apresentação mesmo, né? Eu só vou tentar, assim,
tirar o compartilhamento de tela logo, tá? Não vou deixar ele muito. Talvez eu nem exiba todos os slides aqui, porque tudo que está lá eu vou falar de qualquer jeito, com slide ou sem slide. Mas eu acho que um recurso visual, assim, para começar, pode ser interessante. Um ponto aqui importante de colocar é o seguinte. Eu perguntei sobre as expectativas de vocês, porque eu fiquei pensando muito sobre o título desse encontro, que é o título de um artigo meu que saiu no último número da Revista Brasileira de Psicodrama. E aí eu comecei a olhar para o folderzinho, né, de divulgação desse encontro de hoje e fiquei com um incômodo e não soube dizer para mim mesma o que era. E aí depois eu quero dizer assim, nesse instante, tem alguns minutos, foi que eu percebi qual era o incômodo. Que pode ser uma coisa assim, muito minha, mas eu acho que é interessante compartilhar porque é uma forma de entrar nesse tema. Psicoterapia psicodramática de grupo online, reinvenções do aquecimento. Eu fiquei, nossa, se eu fosse um aluno ou alguém que está querendo, enfim, né, ter mais experiência com psicodrama, e eu visse esse título, eu ia pensar, poxa, essa mulher é a reinventora do aquecimento, né? Vamos lá para a pessoa que reinventou o aquecimento. Eu falei, nossa, será que esse título é um pouco pretensioso? Então, eu queria fazer um comentário sobre essa expressão reinvenção do aquecimento. Porque, independente da modalidade, e agora a gente já entra mesmo no assunto, independente da modalidade de trabalho psicodramático, assim, né? Se é online, se é presencial, o aquecimento ele é inventado sempre, né? O aquecimento, e tanto o específico quanto o inespecífico, o específico que o Moisés de Aguiar preferiu chamar de aquecimento grupal, né? E o inespecífico ele preferiu chamar de aquecimento grupal e o específico de aquecimento dramático, né? Tanto o aquecimento grupal quanto o aquecimento dramático, eles são inventados e reinventados a cada encontro. Seja na modalidade de ato psicodramático, que são aquelas vivências de encontro único, né, que a gente participa, às vezes, num congresso, por exemplo, num psicodrama público, enfim, seja num encontro de psicoterapia de grupo, que é o foco que eu vou trazer para hoje, né? Então, antes de mais nada, eu não estou falando do lugar que é de alguém que reinventou o aquecimento, que vai dar, assim, uma lista de técnicas e dicas para que vocês reproduzam e repitam nos grupos de vocês, né? Eu vou trazer algumas... Não é essa a ideia, né? A ideia é que a gente compartilhe experiência e siga algumas pistas que nos ajudem a deixar também, dentre tantas coisas, como o Felipe colocou aqui, o nosso grupo mais confortável, mais confiante e, consequentemente, com espontaneidade mais ativada para o trabalho dramático, tá? Então, o objetivo é esse. Vamos ver se eu consigo aqui fazer agora o compartilhamento da tela. Você pode me colocar como host, Amanda, para eu poder... Então, já, assim, quando a gente pensa em reinventar o aquecimento, na verdade, isso também já puxa uma outra temática, que é a ideia de que nós não vamos aqui transpor, né, meramente transpor o trabalho presencial para a modalidade online. Não é isso que a gente vai fazer, né? Não é... Por que não é isso que a gente vai fazer? Aline, mas tem muita coisa do psicodrama que a gente já fazia presencial que dá para fazer online. Por exemplo, entrevista no papel. Claro que dá, ótimo. Por outro lado, é importante, eu acho que esse foi, assim, um entendimento muito simples, mas, ao mesmo tempo, que exige muita concentração, na minha opinião, na direção de um grupo, que é você estar o tempo todo lembrando que você está num ambiente diferente, num ambiente virtual. Por quê? Porque esse ambiente virtual, ele vai exigir um investimento muito maior nesse aquecimento. Essa é a minha
essa é uma conclusão a que eu chego depois de atender 2 grupos terapêuticos de encontros contínuos, periódicos. Só para situar vocês, as experiências que eu vou relatar aqui sempre vão fazer referências, uma vez ou outra pode ser que eu comente algum ato psicodramático que eu tenha participado ou como diretora ou como participante, né, como plateia, protagonista, enfim. Mas, principalmente, as experiências com esses 2 grupos. São grupos que eu já atendia presencialmente antes da pandemia por Covid-19, já conhecia as pessoas antes. Quando a pandemia começou, eu estava muito resistente a atender grupo online, e eu não tenho nenhum receio de colocar isso, porque, como eu trouxe agora há pouco, eu não estou aqui me colocando como especialista do atendimento online, mas eu estou me preocupando em sistematizar um conhecimento sobre isso, até para me posicionar melhor nesse lugar de diretora de grupo online e poder contribuir com outras colegas que estão nesse lugar também. Né, e a gente poder fazer trocas. Então, eu acho que é importante a gente pensar o seguinte: não estamos aqui pegando informações técnicas, né, receitinhas de bolo para transpor para o online. Isso não vai dar certo, o psicodrama não é por aí. Né? Então, se isso é algo que não é recomendado para nós no presencial, por que a gente vai fazer no online? Né? E uma outra coisa também é que o fato de eu trazer alguns caminhos, algumas pistas, coisas que foram interessantes no meu trabalho, não significa também que estamos aqui romantizando o atendimento online. Então o atendimento online é brilhante, é maravilhoso, é a melhor modalidade, porque às vezes rola essa distorção, né? De uma romantização, ou de uma demonização do atendimento online. Né? Então, ou uma demonização total, então assim, o atendimento online em psicodrama não funciona, não tem efeitos terapêuticos, o aquecimento não se sustenta, como eu já ouvi, e esse era um medo meu no começo, e eu só perdi esse medo, assim, já comentei isso em outros espaços, digo para vocês, porque as minhas pacientes, eu digo minhas porque os grupos, no momento em que começou a pandemia, só tinham mulheres, agora tem um rapazinho em um dos grupos, que começou online mesmo. Elas me convenceram a atendê-las. Quando deu 1 mês de pandemia, que a gente ainda estava naquela esperança, Maria, daqui a 2 meses acaba, daqui a 3 meses acaba, e esse acabar nunca chegava. E aí as participantes dos 2 grupos, coincidentemente, e elas não se conhecem, se não têm proximidade, disseram, não, Aline, faça a sessão, vamos fazer a sessão de grupo online, você consegue. Então, eu fui encorajada pelas clientes, entende? Então, ficou muito difícil sustentar a minha resistência diante disso, né? Então, então vamos lá. Nessas experiências, para essas experiências, eu comecei a rever um pouco sobre aquecimento. Trouxe algumas tentativas de definição de Moreno. Eu digo tentativas de definição porque quem leu algumas obras de Moreno sabe que os conceitos da socionomia, eles aparecem assim, muitos deles pulverizados, né, na obra. Não tem uma sistematização, assim como muitas vezes a gente gostaria que tivesse. Então, eu trouxe aqui apenas 2 citações e uma síntese, né, sobre aquecimento, para a gente começar a pensar. Então, o processo de aquecimento, para Moreno, no livro Psicodrama, manifesta-se em toda e qualquer expressão do organismo vivo, na medida em que esse se esforça no sentido de um ato. E esse esforço no sentido de um ato, gente, vai ter uma expressão somática, física, uma expressão psicológica, uma expressão também social, tá? No aquecimento grupal, a melhor maneira de você iniciar, né, as atividades de um grupo é deixar o aquecimento partir do próprio grupo. Ou seja, às vezes a gente fica muito preocupado em ter uma ideia mirabolante para iniciar as atividades com o grupo e perde a sutileza do que já está rolando ali no grupo. Né? Eu vou até trazer um exemplo, se der tempo, espero que eu consiga, de uma sessão em que a gente tem o grupo no WhatsApp, né? O grupo do grupo, para coisas práticas, assim, né? Então, é um grupo em que é proibido figurinha de bom dia, boa tarde, boa noite, compartilhamento de foto do cachorro, não pode. É só, tipo assim, confirmadas, horário, não sei o quê, vou poder, não vou poder, só essas coisas. E aí, nesse dia, o grupo desandou, foi todo, porque a gente estava há 2 meses, né, nessa pandemia, uma sensação de incerteza enorme, e as meninas estavam muito mexidas, e começou a chover mensagem nesse grupo, né, do WhatsApp.
Então, muitas vezes aliás, eu diria que sempre o aquecimento ele se apresenta a partir do próprio grupo. E aí a gente precisa estar disponível para deixar que o grupo te leve enquanto direção, né? Te leve para aquilo que o grupo já está trazendo, para você aquecer esse grupo a partir do que esse grupo já está trazendo. Às vezes é uma queixa boba de algo do cotidiano, às vezes é uma piada, às vezes é uma música. Você ouviu aquela música, um meme, e aquilo ali precisa ser aproveitado, porque aquilo ali já é o grupo chegando, eu cheguei, é o grupo dizendo, eu cheguei, eu estou aqui, me veja, né? Eu estou falando coisas aqui, né? Tem uma outra citação que eu trouxe do Moreno, do livro O Teatro da Espontaneidade, que é aquilo que para o ator do teatro legítimo, que seria o teatro tradicional, né? A que ele está se referindo. Aquilo que para o ator do teatro legítimo é o ponto de partida, a palavra falada, ela é para o ator da espontaneidade o estágio final. O estado de espontaneidade desenvolve-se e aquece-se até estar articulado em nível verbal. Como assim? O que Moreno está... Oi? Alguém perguntou alguma coisa? Era o microfone aberto só. Ah, tá, desculpa, achei que era uma pergunta. Gente, a qualquer momento que quiserem comentar, vamos ficando à vontade aí, tá? Bom, o que o Moreno está trazendo aí nessa citação? Que a palavra, né, o aquecimento pela palavra, ele existe? Claro que ele existe, mas essa citação está trazendo o quê? Para que o nível de aquecimento e que a espontaneidade chegue ao nível verbal, primeiro o aquecimento tem que incidir sobre o sentir. E daí ele traz a importância do aquecimento corporal. Nesse trechinho do livro, porque eu não quis colocar muita citação para não ficar um slide muito cheio de coisa, ele traz a importância do aquecimento corporal no trabalho cênico, no trabalho psicodramático, para que depois a gente alcance a articulação desse aquecimento na palavra, no verbal, né? E isso para o atendimento online é um grande desafio, porque a gente acabou ficando um pouquinho mais refém do verbal do que de costume, né? E a gente, enfim, precisa criar estratégias para não ficar tão refém do verbal, né? Da racionalização que o verbal acaba provocando quando está em excesso, e o desaquecimento, né? Em decorrência disso. Então, eu trouxe nesse artigo e coloquei aqui para vocês alguns desafios, né? Alguns de ordem bem prática também, do atendimento de grupo online. A questão do sigilo sempre, né? Deixa eu só perguntar uma coisa para vocês, gente. Vocês estão vendo isso em tela cheia ou tá com aqueles slidezinhos pequenininhos? Pequeno. Peraí, deixa eu ver se eu consigo. Para mim tá tranquilo, tela cheia e a sua imagem à direita. Agora ficou melhor? Ou mudou alguma coisa para vocês? Agora tá a tela cheia para mim. Fica melhor, né? Bom, esses desafios do sigilo, eles estão presentes, óbvio, em qualquer atendimento de grupo. No meu caso, né, de alguns colegas aqui, né, que moram numa cidade relativamente pequena, né, apesar de Aracaju ser a capital do Sergipe, Sergipe é pequenininho, Aracaju é pequenininha também. Então, as pessoas têm muito receio, né, de se expor, enfim. Essa é uma pergunta que sempre as pessoas fazem: quem é que já está nesse grupo? Qual o nome das pessoas? E essa é uma informação que, se o grupo autorizar, eu acho interessante você poder dar, para que não haja encontros que não deviam existir ali naquele momento. Ah, é minha prima que entrou aqui na sessão, eu não quero fazer terapia com a minha prima. Entende? E essas coisas podem acontecer mesmo. Aqui em Aracaju, então, nem se fala. Então, no atendimento online, a gente precisa ter muito cuidado com relação a isso, e eu costumo inserir isso no contrato. Sabe aquele termo de compromisso ou contrato, enfim, cada profissional dá um nome, né, para esse documento, que você vai lá... discrimina horário, valores, com quanto tempo antes o cliente pode desmarcar a sessão ou não, né? E que um assina, o outro assina, muita gente não faz isso. Nesse termo, para o atendimento de grupo, eu costumo já inserir um texto, assim, um textinho de orientações para o atendimento online, pedindo mesmo que a pessoa se comprometa em estar sozinha no ambiente em que vai fazer a sessão. Eu escrevo lá que a responsabilidade do sigilo
no atendimento de grupo online não é exclusiva do terapeuta, ela é de todos igualmente, porque isso é uma diferença também. E peço que a pessoa, junto com todos os outros pontos do termo de compromisso, assim. Eu conheço alguns colegas que não gostam de fazer isso, né? Acham que pode dar um peso, né, para essa questão, um peso maior, pode, como diz o povo, dar ideia, né, da neura em relação ao sentido, mas a minha experiência me trouxe o contrário. Então, eu prefiro já deixar tudo escrito para que a pessoa, né, assine e tal. Um outro desafio é fazer com que o aquecimento se mantenha ao longo da sessão, né, sem esse contato físico nem com o ambiente, nem com o outro. Isso é um desafio, principal, acho que é o maior, né? Esse é um desafio para alguns atendimentos presenciais, que dirá para o atendimento online. E entra também um pouco, vou até comentar um pouco do que Felipe trouxe, que assim, saber um pouco mais, entender um pouco mais como eu posso começar a sessão, né? Deixando a pessoa mais confortável. O aquecimento, principalmente inespecífico, tem essa função, né, de trazer a pessoa para o aqui e agora, mas o aquecimento, de um modo geral, ele precisa se manter ao longo do encontro, né? Ele é, sabe aquela fornalha do navio que naquele filme você vê o povo assim jogando lenha, acho que é lenha aqui, sei lá, assim, jogando assim lenha, carvão, sei lá, na fornalha do navio, sem parar, né? Eu me sinto um pouco assim, né? Principalmente na direção de grupo online. Eu me sinto um pouco aqueles caras lá da fornalha do navio, sabe? E esse eu particularmente acho mais cansativo, né? Porque você fica muito nesse lugar. Um outro desafio é você acessar os sinais do corpo do outro só nesse quadradinho que a gente está vendo aqui para cima, né? E esse é um desafio para todo mundo, porque em se tratando de grupo, e quando o grupo já se encontra há muito tempo, você percebe que uma participante tem uma preocupação com a outra, quer saber como a outra está. Às vezes você está aqui numa cena e a participante está vendo a carinha da outra lá e está achando que eu estou vendo, porque ela não está vendo para onde eu estou olhando, porque é no computador, né? Então, dependendo da maturidade do grupo, aquele princípio da interação terapêutica que Moreno traz, que um participante ele é um agente terapêutico. Todo participante de grupo ele é um agente terapêutico. Ele traz que a psicoterapia de grupo ela tem dois princípios: o princípio da espontaneidade e o princípio da interação terapêutica. O princípio da interação terapêutica traz justamente esse ponto de que todos num grupo são agentes terapêuticos, né? Um outro desafio é que você legitime as interações, mesmo quando há interrupções de conexão. Isso realmente era algo que me incomodava muito. Agora eu me sinto um pouco mais à vontade com isso, se é que dá para dizer à vontade. Assim, eu fico menos nervosa com isso. Mas já aconteceu também, no meio de uma cena, uma pessoa que está numa personagem, a conexão cair, travar, congelar, né? E é importante que essa pessoa se sinta segura, protegida, que ninguém ficou rindo, que ninguém ficou comentando coisas enquanto ela estava travada, né, e que você consiga receber aquela pessoa de volta para a conexão de internet, consequentemente para a cena, se for o caso de voltar para a cena, né, protegendo essa pessoa, né, assim, de certa forma, convocando o grupo a proteger essa pessoa e a resgatar essa presença, legitimar essa presença, mesmo se houver uma queda de conexão num momento como esse. Esse é um desafio que a gente precisa também ficar atento, né. Administrar esse cansaço de tela e o desaquecimento que esse cansaço gera, né? Existe algo que é um limite humano, físico, né, gente? Eu acho que quem já estava acostumado a trabalhar muito, né, e começou a atender muito online, deve ter sentido. Eu senti, pelo menos, eu sempre trabalhei muito e senti esse impacto. Assim, nossa, eu estou mais cansada, eu estou mais desgastada. Peraí, eu preciso rever isso. Tanto que esse grupo era um grupo de encontros semanais, é um grupo que eu atendo há 5 anos. Claro, algumas pessoas saíram, outras entraram, mas é o mesmo grupo, o mesmo horário há 5 anos, e recentemente a gente conversou e conseguimos acordar que a frequência será quinzenal agora, em vez de semanal, uma forma também de a gente dimensionar, né, o efeito terapêutico com o cansaço. O meu e o das participantes também, que são pessoas que trabalham, que chegam de noite cansadas e que também acharam boa essa mudança, pelo menos nesse semestre, né? Como uma forma de a sessão ser mais produtiva, né?
Então, nesse caso em especial, estou falando de um grupo em que a maioria das pessoas já se conhece há muito tempo e que já tem um funcionamento próprio, que se sente muito à vontade para opinar, para propor mudanças, enfim, né? Conduzir, a letra F, aí, um outro desafio, conduzir o trabalho cênico prescindindo do espaço físico e de todos os recursos que ele oferece por meio da criação de estratégias de interação entre participantes e entre protagonista e ego auxiliar. Tá? Então, vamos para frente aqui para a gente continuar. Não sei por que eu não estou conseguindo. Ah, foi. Peraí. Foi. Aí eu pensei, tá, eu fui me deparando com esses desafios, né? Então, foi aquela coisa, eu acho que, como todos nós do psicodrama, não vou dizer todo mundo, que eu não sei se foi todo mundo, mas a maioria de nós, né? Tantos espaços a gente já partilhou e ouviu outros colegas falando, professores nossos, né? Também partilhando generosamente suas dificuldades, o que me ajudou muito também, né? Ver pessoas que são inspirações para mim, trazendo o que estavam pensando, o que estavam... Né, as dificuldades, as saídas, os caminhos, né? Tive a oportunidade de ouvir muitos professores, muitas professoras, como a Heloísa Fleury, a Cibele Ramalho, a Célia Malaquias, Maria da Penha, né? Enfim, e ver essas pessoas, né, também compartilhando as suas dificuldades e as suas estratégias me encorajou, né, um pouco mais. E eu pensei, bom, vou buscar pistas de como eu posso me adaptar a esse universo na fonte, digamos assim, primordial do psicodrama, que é o teatro espontâneo. Vamos para o teatro espontâneo, vamos lá. Né? Que é, segundo Moreno, o procedimento sociátrico básico. Né? Ele traz isso lá, acho que é no livro O Teatro da Espontaneidade, esqueci de colocar referência nessa parte aí. Eu tomei como base, principalmente, o livro Teatro Espontâneo e Psicodrama, do Moisés de Aguiar, acho que vocês conhecem, mas eu trouxe aqui para mostrar ele. Acho que ele tem outra capa também, além dessa. E um capítulo da Cida Davoli. Eu nunca sei se fala Davoli ou Davoli, se alguém conhecer ela e souber, pode corrigir aí. Que é um capítulo dela que tem nesse livro aqui, organizado pelo Wilson Castelo de Almeida, sobre aquecimento. Para teatro espontâneo, né? O foco dela aí é no teatro espontâneo, nesse capítulo. Bom, não vou falar disso tudo que está aí, vou deixar aí para vocês darem uma olhada, mas assim, o Moisés de Aguiar, ele vai dizer o que eu acabei de colocar e que eu aprendi estudando ele, que o aquecimento, aprendi nas vivências com meus professores, enfim, às quais eu sou muito grata, que o aquecimento, ele é uma condição importante para o trabalho psicodramático como um todo. Então, existe aquecimento específico, aquecimento inespecífico. Existe o aquecimento, a condição de aquecimento. O conceito de aquecimento não é tão basiquinho, assim, simplesinho quanto a gente imagina quando a gente pega lá, começa a estudar psicodrama pela primeira vez, que aí pensa que o aquecimento é meramente uma etapa do trabalho psicodramático, né? Então, ele é uma condição para o trabalho psicodramático como um todo. E toda vez que a gente pensar em aquecimento para um cliente, para um grupo, a gente precisa pensar também no nosso aquecimento. Então, quando a gente, num encontro presencial, em que você pede que o grupo caminhe pela sala e você vai ganhando tempo para ir pensando o que é que você vai fazer, você vai caminhando pela sala junto e se aquecendo junto, porque nesse momento você é um participante, diretor e interventor ao mesmo tempo. Acho que é Penha Nery que traz isso no capítulo daquele livro dela sobre intervenção, sobre conflitos grupais. Eu não lembro o nome do livro certinho, mas está lá. O foco do aquecimento, esse conteúdo está num capítulo desse livro de Moisés de Aguiar só sobre aquecimento, tá? Tem um capítulo só sobre aquecimento. Então, o foco do aquecimento está na integração de todos numa tarefa comum. Né? Eu coloquei um exemplo, isso aí mais para eu lembrar, é uma cola mais para mim, que eu coloquei exemplo de extensão sobre clínica. Está tendo um projeto de extensão na Universidade Federal aqui, que uma colega que é professora de lá está coordenando, e ela me convidou como membro externo para coordenar junto com ela. É uma extensão sobre clínica, ela é responsável pelo estágio clínico obrigatório do curso de psicologia, e os alunos estão nessa polvorosa, porque pegaram a pandemia de testa e precisam se formar, né? Precisam concluir o curso. Enfim, tudo uma questão. Então, teve um encontro, o último encontro em especial, eram vários encontros, né? Mas o último encontro em especial é um grupo de extensão que está no começo, acho que tiveram 4 ou 5 encontros até agora, para a gente discutir clínica, e uma clínica libertadora, uma clínica da diversidade, e uma clínica que acolhe também esses alunos nesse momento, né?
Então, a gente trabalhou... Aí, nesse dia, a gente ia discutir um capítulo de Moisés de Aguiar, inclusive, daquele livro Quando a Psicoterapia Trava. Não sei se vocês já ouviram falar nesse livro. Tem um capítulo dele nesse livro, falando, se eu não me engano, sobre a resistência. É resistência que ele usa? Sobre o terapeuta travado, eu acho que é isso. Quando o terapeuta está travado, né? E não tenho certeza, gente, posso estar falando besteira, mas eu acho que é esse capítulo do livro que a gente ia trabalhar nesse dia. E aí a Michele, que é a professora responsável, me pediu para fazer um aquecimento, trazer uma coisa assim, uma experiência mais vivencial para o início do encontro. Obviamente, não teve discussão de capítulo nenhum, foi vivência do início ao fim. E o que acontece? Tinha aluno, o grupo tinha profissionais formados, que estavam lá para contribuir com sua experiência com a clínica, tinham alunos recém-formados, tinham ex-alunos egressos, assim, recém-formados, e tinham alunos que estavam entrando no estágio obrigatório e alunos que já estavam concluindo o estágio obrigatório. O grupo aparentava mesmo uma trava no início. Você via que a coisa não andava, assim, não saía muito do lugar. Então, no momento, eu senti um pouco, eu falei, gente, o que está acontecendo, né? O que vocês querem? A pergunta que eu fiz aqui hoje, eu perguntei para esse pessoal, o que vocês querem? Então, a gente produziu, naquela hora, o que seria uma tarefa comum, porque não tinha isso. O grupo não tinha isso naquele momento. Havia muito desconforto e uma dispersão muito grande de inquietações e interesses. Então, o aquecimento, às vezes, serve... por exemplo, estou falando de uma experiência com objetivos pedagógicos, né, em que a gente trabalhou com sociodrama. Às vezes, o aquecimento precisa realmente trazer o grupo para o que estamos fazendo aqui, o que a gente está fazendo aqui, né? O aquecimento grupal, que o Moisés de Aguiar traz essa expressão, como eu já coloquei, para o que a gente costuma chamar de aquecimento inespecífico, e o aquecimento dramático como aquecimento específico, ele usa essas expressões, né, em várias partes do livro. E no aquecimento grupal, que é o inespecífico, ele traz alguns aspectos que a gente precisa contemplar. Depois, a Cida da Volle também vai trazer esses aspectos, e é quando eu vou trazer os exemplos, tá? De experiências que eu tive, assim. Então, ele fala do grounding, o aquecimento para o espaço, de estimular a relação do corpo com o espaço. Então, vão pensando aí, eu vou falando, vocês vão pensando, como é que isso a gente vai fazer num atendimento de grupo online? Eu falei, bom, Moisés, com a referência em teatro espontâneo, estava falando, Moisés, né? Íntimo. Moisés estava falando que a gente precisa investir na relação corpo-espaço, no processo de individuação, grupalização, ou seja, trabalhar qualquer simbiose que possa ter ali, dos coleguinhas que chegam juntos, que são amiguinhos e que não se desgrudam, né? Por exemplo, só assim, resgatando a individualidade e estimulando o contato entre as pessoas como uma forma dos participantes e das participantes se sentirem livres entre os demais, uns com os outros. O preparo para o papel de ator e autor, viabilizando a expressão por todos os meios possíveis, corporais, de fisionomia, vocais, estimular que as pessoas busquem vivências cotidianas suas, sejam elas, era para ser... Ah, não, tá correto. Sejam elas presenciadas, elas que as pessoas presenciaram, ou imaginadas, e tragam esse conteúdo para compor a produção coletiva, que aí também é que a gente precisa estimular o papel no caso de autoras e autores, né? Então, mas eu me sinto tal. Então, tem alguma situação da sua vida que você se sentiu tal também? Eu me sinto... Tem até um exemplo que eu posso trazer depois, acho que eu até coloquei em algum ponto aí, que eu me sinto... Como é que a menina falou? No início da sessão não, antes de começar a sessão, se arrumando na sala. Eu me sinto otária. Na sala, que eu digo online, né? Eu me sinto otária. Quando fulano me disse isso, eu falei, Ave Maria. Às vezes eu penso que eu sou uma otária. Aí a outra disse, eu fico assim também, não sei o que. E a minha câmera estava fechada ainda, eu estava ajeitando e a gente ia começar. Né? Então, traz uma situação vivida ou imaginada, temida, desejada, em que você foi mesmo a otária. Vamos lá pensar nas otárias que somos e fomos, né? Então, trazer para o conteúdo, como acho que a Cida da Volle que traz isso, para a linguagem dramática, para a linguagem cênica. E o preparo da plateia, né?
O preparo da plateia, eu particularmente, sim, senti mais dificuldade no atendimento de grupo online. Desses aspectos que Moisés Aguiar aborda, esse foi o que eu mais senti dificuldade, porque o grupo tem que estar envolvido na escolha do protagonista, na produção desse tema protagônico, desse clima protagônico, e a plateia vai ser convocada a todo momento a acompanhar e ficar de prontidão, né, a serviço do que estiver acontecendo ali. E aí, o que eu percebi acontecer de vez em quando, somente quando o pessoal parecia estar mais cansado? Aquela vista baixa aqui no celular, já aconteceu, né? E ou tá aqui, assim, tipo, tô assistindo uma série, não tá assistindo a série, mas tá assistindo a cena, como se estivesse assistindo uma série, bem assim, de telespectador mesmo. Tá vendo, tá acompanhando, mas não tá implicado. Então, aí é que entra aquele cara lá da fornalha do navio, que no caso somos nós, né? Gente, vocês tragam um olhar aqui para a tela. Vocês estão comigo, eu estou com vocês, está todo mundo junto aqui. De vez em quando a gente precisa resgatar isso. Então, eu me senti um pouco... eu senti que no atendimento de grupo online, a gente precisa fazer essa chamada mais vezes, sabe? Vamos aqui experimentar um olhar para o rostinho do outro, aqui nos quadradinhos mesmo. Respira um pouquinho. Transmite no seu olhar que eu estou com você, estou inteira aqui, vou ficar disponível, conte comigo. Coloca uma mensagem no chat. Então, a gente precisa ficar assim, reforçando, repactuando esse compromisso, eu acho que com mais afinco, sabe? No atendimento de grupo online. O segundo está ficando meio devagar, vamos ver se passa aqui. Foi. E a Cida Davoli traz aspectos muito semelhantes, mas ela acrescenta, ela traz outras reflexões. Uma reflexão que eu gostei muito que ela trouxe foi assim, por que a gente deixou de atender grupos? Essa publicação dela, eu acho que eu não coloquei o ano aí, mas é de 1999. Ela fez essa pergunta, isso mesmo, em 1999. Por que deixamos de atender grupos? Por que estamos deixando de atender grupos? Né? Ela fez essa pergunta nessa época, e eu acho que é uma pergunta que a gente ainda precisa continuar se fazendo, porque a autora traz essa reflexão sobre o fato de que o locus da doença não está no indivíduo, não nasce do meu umbigo, né? O locus da doença está no grupo, nas relações. Então, como é que a gente vai deixar de atender grupos se a gente, enquanto psicodramatista, estudiosos da socionomia, a gente entende e a gente percebe claramente a responsabilidade de um grupo, dos grupos, na transformação social e também na conserva, na perpetuação de papéis sociais que perderam o sentido, que não produzem potência de vida, que não produzem saúde. A gente está vivendo um momento coletivo, principalmente aqui no Brasil, que isso está mais do que explícito, né? Quantos e quantos grupos reforçam o ódio, a violência, a agressividade, a reatividade, né? E papéis sociais que, enfim, que a gente pode aqui dizer que estão no mínimo obsoletos, né? No mínimo obsoletos. Então, essa é uma reflexão que ela traz, e foi uma coisa que eu li na época que eu pensei, poxa, vamos atender esses grupos online mesmo, assim. Na época, isso me deu, assim, realmente vamos lá, não vou deixar de atender, não. Bom, ela traz o aquecimento como a matriz da criação. A autora traz assim, o aquecimento, em muitos momentos, é visto como o primo pobre do psicodrama, mas, na verdade, é a matriz da criação. Ela traz essa expressão, assim. E ela traz 5 subetapas, muito semelhantes a que Moisés Aguiar trouxe, né? Ela separa para efeitos didáticos, não precisam seguir necessariamente essa ordem, não é uma coisa engessada, tá? Que é a ambientação, que seria o grounding lá do Moisés Aguiar, e ela traz, na ambientação, o ambiente deve ser muito bem conhecido e reconhecido. Aí ela comenta lá, quando o grupo se encontra num ambiente pela primeira vez, que nunca esteve naquele lugar antes, então, quando o Moisés Aguiar fala assim, quando tem espaço apertado, muitos móveis, é importante que as pessoas explorem, conheçam bem o ambiente, eu penso, tá bom. E nessa tela aqui, como é que a gente vai se ambientar, né? Porque são vários ambientes, se a gente parar para pensar. É o meu, é o de Amanda, é o de Felipe, é o de Tereza, é o de Gênison, e é o daqui, né? Da tela do Zoom, fora as 500 mil abas abertas que podem ter aí nos computadores das pessoas. Então, a gente está vivendo uma transversalização de ambientes no momento da sessão.
Claro que a gente vai pedir, inclusive eu coloco isso lá no termo, que as pessoas fechem toda e qualquer aba e janela que estiver aberta no seu computador para fazer a sua sessão, que isso é uma forma de aquecimento também e de ambientação também. Que tente separar, nem que seja 5 minutos antes da sessão, para preparar o seu ambiente. Ah, Aline, mas olha, é uma correria, porque eu tenho filho pequeno, cachorro, papagaio, periquito, não sei o quê, é uma correria quando eu me tranco. Eu tenho uma paciente que chega na sessão assim, sabe? Esbaforida. E aí o aquecimento, né, significa o aquecimento no modo do esfriamento. Ela é psicóloga também, ela diz, vamos fazer nosso esfriamento. Ela já chega brincando, o aquecimento dela é um esfriamento. Então, e tem uma outra pessoa que eu atendo que faz parte de um desses grupos, que ela faz a sessão no carro, na garagem do prédio. Ah, Aline, mas eu faço a sessão no carro, problema nenhum. Desde que você se integre a esse ambiente. Se puder chegar 5 minutinhos antes nesse carro, chega 5 minutinhos antes. Respira, se fica confortável, encontra a posição confortável, afasta o banco para trás. Não é tão importante assim que seja no carro, que seja em casa, que seja no trabalho. O importante é que a pessoa esteja sozinha por uma questão ética e de sigilo e confortável, né? Aí ela traz o aspecto também da grupalização, que visa o reconhecimento de um grupo que está inserido num projeto dramático comum. Então, não é meramente eu sei o nome dela, o nome dele, eu sei a cidade dela e a cidade dele, apesar de que essa sociometria também ajuda muito, principalmente no trabalho com grandes grupos, em atos psicodramáticos. Mas como o nosso foco aqui é a psicoterapia de grupo, né, é processual, não é meramente eu sei o seu nome e a sua cidade, né? É a preparação para o papel de ator, que o Moisés de Aguiar também comenta, e ela acrescenta a importância da preparação do corpo, da voz, através de diferentes situações, né, que vão ser trazidas, que a gente, como diretor, pode, eu acho que eu escrevi até errado, através de diferentes situações para serem vividas por todos, ou seja, você pode propor situações, microcenas, para que todo mundo experimente aquele papel, como uma forma de preparação para o papel de ator. Isso não... Lembrem que tudo isso que eu estou comentando, a gente foi estudando teatro espontâneo. Preparação para o papel de autor, né? Então, a gente precisa ajudar os nossos clientes, por exemplo, a diferenciar atributos de personagens, para trazer, para transformar na cena, para trazer a linguagem cênica. Então, assim, eu sou a raiva. Seu nome pode até ser raiva, mas é importante que a gente ajude essa pessoa a trazer a personagem. Sim, me fala um pouquinho, quantos anos você tem? Se descreva fisicamente para nós. De onde é que você fala? Onde é que você está aí agora nessa chamada? Né? Que horas são aí? É dia ou é noite? Como é que você está vestido ou vestida? Né? De certa forma, é importante que a gente dê um contorno de personagem, porque senão a gente vai perder o aquecimento no excesso de abstração, né? E a preparação da plateia, de novo, a preparação da plateia, na minha opinião, é o maior desafio, porque ela tem tudo a ver com a manutenção do aquecimento ao longo da sessão, né? E, enfim, aí, de novo, é importante, no atendimento de grupo online, que a gente, enquanto direção, esteja com uma disposição bem boa para ficar permanentemente reafirmando aquele pacto de estou disponível, um está disponível para o outro, uma está disponível para a outra, né? Muitas vezes precisamos, eu, por exemplo, tenho tentado solicitar mais dessa plateia, novos personagens, novas cenas, fundo musical, elementos cênicos, adereços, enfim, né? Eu percebi que era necessário fazer isso mais, né? E eu vou trazer agora um pouquinho de algumas experiências. Eu vou falar, acho que 10 a 15 minutos, senão fica só eu falando. Teve uma sessão que aconteceu na véspera da noite de São João, que está descrita nesse artigo, e eu apresentei esse artigo. Na verdade, esse artigo foi uma apresentação na jornada de Sergipana aqui de psicodrama, da Profinte. E aí, quando eu apresentei, sugeriram que eu transformasse num artigo e eu transformei, né? Que é esse, que o título é o mesmo do encontro de hoje. É só um exemplo. Nessa sessão, foi a sessão que o WhatsApp bombou. Porque aqui em Aracaju, 23 de junho não é dia de trabalhar, 24 de junho não é dia de trabalhar, é dia de São João, é o nosso segundo carnaval. Pelo menos para mim desculpa aí se algum sergipano não concorda, mas para mim é. Né? E
as meninas estavam muito tristes e 2 delas, as famílias, são do interior, em que a tradição da festa junina é mais forte ainda, porque aqui já é forte, no interior é mais forte ainda. Eu também estava arrasada, assim, eu estava super triste. E aí elas começaram a falar, aí eu falei, gente, hoje é 23 de junho, oficialmente o feriado de São João foi antecipado, nós podemos ter a sessão, mas eu quero saber de vocês, se vocês querem manter a sessão. E uma delas já tinha perguntado antes, vai ter sessão na véspera de São João? E eu tinha esquecido de responder. Eu falei nesse dia, por mim vai depender de vocês. E todas disseram que topavam. E uma delas disse, vamos fazer, porque é bom que eu esqueço isso, né? E aí começaram a falar, porque o São João, porque eu tô com saudade, porque não é possível, um ano sem São João, que mundo é esse, não sei o quê. E aí eu falei, gente, a sessão já começou aqui e eu não vou nem pedir para parar, sabe? Deixa o momento é muito sui generis, é muito, não sei se para eu agora tesourar esse grupo do WhatsApp e dizer, não, esse grupo não é para isso. Depois, no final da sessão, a gente repactua isso. A sessão já era no mesmo dia, 2, 3 horas depois. Então, eu perguntei para elas se elas topavam compartilhar no grupo do WhatsApp algum link de alguma música junina que elas gostassem muito, que cada uma escolhesse uma e colocasse no grupo. E elas colocaram assim, rapidinho. Quando a gente começou a sessão, a gente fez uma... E agora que eu estou vendo que eu estou dando um exemplo que não é o que eu botei no slide. Tem nada não, gente. Eu vou pular, eu vou para frente e volto. Eu estou nesse exemplo aqui, no exemplo de grupalização, viu? Me antecipei, eu acho que é porque o São João foi agora. Eu não estou conformada, minha gente. Eu pendurei bandeirinha dentro do apartamento, nesse nível, viu? Vou para o slide da frente, já está acabando. Bom, e aí elas trouxeram as músicas, enfim. Sem me alongar muito, no início da sessão, eu sugeri que a gente só ouvisse uma música da outra. E eu partilhei minha tela com um clipe, né, o vídeo do YouTube que elas mesmas passaram e solicitei um sentimento em relação a cada música. E aí só tinham 4 pessoas na sessão nesse dia, então 2 trouxeram sentimento de saudade, de angústia, a outra eu não lembro se era de esperança e uma coisa assim mais positiva, então elas se subdividiram em grupos. Na época, eu estava começando a usar o Zoom, eu não sabia nem abrir subsala no Zoom, e aí elas se falaram pelo WhatsApp, fecharam a câmera e o microfone, foi bem artesanal o negócio, e voltaram para o grupão, e a gente trabalhou 2 cenas enfim, acabaram sendo cenas de projeção para o futuro, uma falando da vacina, que ia ter, que não ia ter, e a outra trazendo assim, a que estava casada separada, que estava separada casada, né? A que estava naquele ano separada casada. Estamos aqui ao redor de uma fogueira 5 anos depois, eu estou com um filho, e essa cliente vinha trazendo para a sessão que queria se separar, e essa projeção para o futuro, mobilizada pelas emoções, com essa cantiga de São João, trouxe o desejo de estar casada, de ter um filho, e como isso estava atravancando ali essa decisão dela, né? Assim, a fantasia da família perfeita ao redor da fogueira de São João. Né? Enfim, uma outra sessão também, que eu entendo que houve esse senso de... Porque o que eu estou chamando de senso de grupo? É você estimular que os participantes se descentrem, né? Esse exercício de descentramento e centramento é um movimento que vai acontecer em toda a sessão. Às vezes você vai precisar estimular mais o centramento, o autocentramento, às vezes você vai precisar estimular mais o descentramento. Então, ouça a música que a outra escolheu, se deixe tocar por essa música que a outra escolheu. O que você acha que fez com que essa pessoa escolhesse essa música? Né? Se conecte com essa pessoa, para além do nome dela, profissão e a cidade que ela mora, né? Vamos dizer assim. A outra sessão foi aquela que eu comentei, em que todo mundo chegou, estou me sentindo otária e tal. E eu falei, então vamos lá, vamos ouvir a situação em que fulana estava se sentindo otária. Quem mais se sente otária aqui? Todo mundo se sente otária aqui. Então, quem é a otária e quem é a não otária dessa situação? Nessa situação aí eu não sou a otária, não. Na situação de fulano, eu sou a outra. Então, é uma forma de você estimular que uma participante se veja na relação com a outra mesmo. Isso, no atendimento online, precisa ser muito orquestrado por nós.
Eu lembro que nas primeiras sessões isso foi muito difícil. É um grupo super assim, elas têm uma espontaneidade em geral muito ativada assim, e elas se conhecem já. E eu lembro que nas primeiras sessões online eu fiquei meio em choque, porque elas ficavam esperando que eu chamasse a vez de falar. Parecia assim reunião, sabe, com pauta. Então, fulana, a sua vez, agora ciclana, a sua vez. E eu com medo de fazer besteira também. Então, eu fiquei, meu Deus, terminou a sessão, eu me senti numa reunião, de fato, sabe? Sabe aquela reunião com ponto de pauta e o que ocorrer? Eu me senti assim, na primeira, e que não combinava em nada com um grupo. E aí, na outra sessão, eu disse, gente, o que foi que aconteceu aqui semana passada? Vamos lá ver essa roupinha suja aqui. Foi ótimo. Umas observações que eu acho importantes nesse sentido da grupalização é usar o recurso de criação de subsalas no Zoom, para que as pessoas tenham os momentos de subgrupo sem necessariamente a tutela da direção ali, dizendo tudo tem que ser feito, que tem a ver com isso que eu estou colocando agora. Convocar mais a atuação da plateia, principalmente porque são muitas distrações dentro de casa. É o gato que passa, é o interfone que toca, né? Ai, que bagunça que está ali atrás, um monte de roupa para guardar, não sei o quê, né? De vez em quando as pacientes falam, ai, ali, eu estou aqui, mas estou olhando ali a pia de prato, né? Que eu tenho para lavar. Permitir que nas entrevistas no papel a plateia também elabore perguntas para fazer para a personagem. Então, às vezes, você está fazendo já o aquecimento específico para a cena, dependendo do nível de aquecimento da plateia, as pessoas podem te ajudar fazendo a entrevista no papel. O que vocês querem mais ver aqui nesse cenário? Tem alguma coisa que pode ser acrescentada a essa personagem? Um adereço, porque quando ela tiver com esse adereço, ela é fulana, quando ela não está, ela não é. Isso é muito interessante, porque no presencial a gente usa o corpo e o espaço, né? Então, eu sento nessa cadeira quando estou no papel da minha mãe. Quando eu levanto, eu não estou mais. E no atendimento online, o uso de adereços que representam um chapéu, um chale, ajudam muito na manutenção desse aquecimento, quando a gente está trabalhando inversão de papéis com personagens, né? E principalmente o uso de objetos que todo mundo tem em casa. Então, por exemplo, você pode solicitar que todo mundo pegue um objeto que represente que represente a própria mãe. Um exemplo aleatório, assim, a própria mãe. Então, uma pessoa pode pegar um chale, outra pessoa pode pegar, sei lá, um celular, enfim, um óculos escuro. Então, quando a pessoa estiver no papel da mãe, ela vai estar de óculos escuro. Quando ela não estiver, ela vai tirar, né? Voltando aqui para a ambientação, essa sessão que eu vou trazer como exemplo foi uma vez que essa cliente que eu atendo do grupo, que ela fica dentro do carro, ela falou, estou no carro, tá uma bagunça, tá cheio de coisa aqui, tá brinquedo do meu filho, tá a cadeirinha da minha filha, tá uma pasta cheia de documento. Ai, gente, nem repara, tá uma bagunça. Ela começou assim. E aí a outra estava em um outro lugar. E isso chama a atenção de todo mundo. Então, esse é um detalhe que eu acho que não é um detalhe. O lugar de onde os participantes de um grupo processual, o lugar de onde essa pessoa faz a sessão, faz muita diferença para o aquecimento do grupo. Todo mundo vai prestar atenção se você estiver num lugar diferente, se você estiver numa posição diferente. Quem atende online aqui sabe. Eu estou atendendo aqui hoje, às vezes eu atendo aqui, às vezes eu atendo de casa. Está em casa hoje, né? Cadê aquele quadro que ficava atrás de você? Gente, esse quadro caiu no chão no meio de uma sessão. Eu estava atendendo aqui, o quadro pá, no chão. E isso chama atenção e isso envolve o sigilo. Então, quer dizer, se minha colega aqui, participante do grupo, não está fazendo a sessão no lugar que eu estou acostumada de ver ela participando toda vez, isso já não é mais familiar para mim. Eu quero saber onde ela está. Isso é ambientação online também, né? Eu estou tentando aqui, de certa forma, imaginar como a gente pode se sentir minimamente familiarizado, tanto com as ferramentas do programa que a gente vai usar, nesse caso aqui é o Zoom, né? Mas familiarizado também com o que a gente vai ver na tela do outro, porque aquele espaço a gente vai entrar nele, nossa voz está saindo ali, né? Então, nesse dia que ficou muitos comentários sobre o ambiente, eu pedi que cada paciente, cada cliente do grupo passeasse pelo seu ambiente com o celular, o computador, enfim, o que tivesse, e mostrasse, apresentasse o lugar que estava. Então, mostrasse objetos, né? Tentei fiz algumas falas para deixar elas da maneira mais confortável possível, então não se incomoda com a bagunça. Aqui também tem uma bagunça, mostrei minha bagunça. E vamos lá. E nesse dia eu sugeri que cada pessoa, quando fosse explorando o ambiente da outra através da tela,
prestasse atenção se algum objeto, alguma coisa te fisgasse, te afetasse de alguma maneira e fixasse aquilo na sua mente para depois trazer. Então, uma delas escolheu a pasta de documentos que estava no carro da colega, a outra escolheu um banheiro de um quarto de suíte, a outra escolheu um violão, a outra escolheu uma janela. Sempre uma escolheu um elemento do ambiente de outra, que não era o próprio ambiente, né? E a gente fez uma entrevista no papel de cada objeto desse, transformando-o em um personagem, trabalhando as cenas. Houve, sim, uma cena protagônica, que era justamente... que não deu para aprofundar isso no artigo, porque o limite de páginas, né? Mas que foi a cena da menina que escolheu a pasta de documentos, que era uma moça que tinha acabado de ganhar um filho, ter bebê, acabaram de se separar, estava desempregada e sempre dizia, eu me sinto uma criança incapaz de resolver a minha própria vida. Então, essa pasta de documentos, eu sou a pasta de documentos, ela se sente, né? Ela dizia, a pasta falando para a paciente, essa aí é uma criança que não sabe resolver nada da própria vida, eu sou uma pasta de documentos, eu sou tudo que ela precisa, eu sou organizada, eu tenho aqui, ó, seguro de vida, seguro funerário, eu tenho tudo que ela não tem, que ela não sabe fazer, eu faço. Isso a própria cliente no papel da pasta de documentos, né? E aí eu perguntei para ela se tinha alguém no convívio dela, no universo dela, na história de vida dela, que fazia esse papel, que era assim, né? E aí ela trouxe que a mãe dela fazia esse papel, e faz esse papel até hoje na vida da família inteira, e que o pai dela faz um pouco, ela faz um pouco o que o pai faz, né? Não tem muita organização financeira e tal. E aí a gente foi, né? Outras participantes experimentaram esse lugar e a gente foi desdobrando essa cena. Algumas observações importantes. Nesses grupos terapêuticos de encontros periódicos, né? De novo, as pessoas costumam observar muito o lugar em que a outra está. Sugiro que a gente não negligencie isso. Não acho que isso é uma bobagem, né? Eu acho que isso é importante de ser abordado sempre que necessário. Sentiu que houve um estranhamento, que alguém perguntou, que alguém comentou, aborda rapidinho. Ah, você está onde? Falando, mostra aí para a gente onde é que você está, porque isso traz segurança para o grupo. Especialmente para as pessoas que têm mais desconfiança, né? A ambientação tal qual proposta lá em Moisés de Aguiar, em Cida da Vole, para o teatro espontâneo, obviamente ela não é possível de ser realizada igualzinha no atendimento de grupo online. Mas é importante o alcance da confiança no atendimento online, e a ambientação, nesse sentido, também envolve o sigilo. O desafio de ambientar-se em vários lugares ao mesmo tempo, como eu coloquei, são vários ambientes para a gente se familiarizar, né? E aí eu estou aqui tentando criar estratégias de familiarização com esses diversos ambientes, e óbvio que a gente não vai ter alcance sobre todos, porque quer queira ou quer não, a gente precisa lembrar que a gente está num ambiente virtual, que não é o oposto de real, é real isso aqui que a gente está vivendo, mas é um ambiente virtual, online, e eu não tenho, enquanto diretora, controle nenhum sobre o que está se passando no computador das pessoas. Nem as pessoas têm controle do que está se passando no meu, né? Eu vou pular aqui, porque tem muita coisa que eu já comentei, vou para o último slide, que eu trago a importância do enfrentamento de dificuldades e limites. No artigo eu comento uma crisezinha que a gente teve no grupo, uma pequena crise, né, depois de alguns meses de atendimento online, um certo desaquecimento, um certo cansaço, né? Nesse dia já se cogitou, eu cogitei, na verdade, até a gente ficar quinzenal, o grupo não topou, mas depois o próprio grupo também, uma pessoa conseguiu outro emprego, enfim, o pessoal estava bem cansado. A importância de a gente se ver nesse lugar de que estamos retreinando o nosso papel de diretoras e diretores de psicodrama para diretores de psicodrama online. A mesma coisa para os nossos clientes, né? As pessoas não faziam terapia online de modo geral, não faziam. Tá, tem as pessoas que faziam, mas era uma esmagadora minoria. Esmagadora minoria. A maioria das pessoas não fazia terapia online. A grande maioria das pessoas não fazia terapia online. Ah, Aline, mas tem gente que nunca fez terapia na vida e começou a fazer terapia online. Veja, existe no imaginário social o que é o ambiente da terapia. Existe no inconsciente coletivo uma imagem, ou imagens de um ambiente de psicoterapia.
E nessas imagens, até hoje, eu nunca vi ninguém relatar um computador. Nessas imagens compartilhadas pelo senso comum, nas fantasias das pessoas, nas novelas, nas séries de televisão, né? Agora, a partir da pandemia, vai fazer parte, né? Mas até então não estava, né? Então, a gente precisa também, de alguma forma, auxiliar no treino desse papel de cliente de psicoterapia online. Né? Da mesma forma que o nosso cliente de psicoterapia individual espera você, né, sair da sala para chamar ele, porque você pode estar atendendo e não vai direto bater na sua porta, apesar de que às vezes isso pode acontecer, mas aí você vai ensinar a pessoa, né? Não faça isso, não é assim que funciona, né? No atendimento online, vão ter aprendizados nesse sentido também, do treino desse papel, né? Eu acho que ter isso no horizonte é uma coisa importante para que a gente também fique mais à vontade para recriar estratégias, para experimentar, para corrigir trajetória, porque a gente está também desenvolvendo e treinando esse papel, né? De direção e de cliente, de paciente de psicoterapia online, né? Bom, gente, vou parar aqui o compartilhamento, porque já falei demais, muito mais do que eu imaginei, para ouvir vocês, o que é que está passando na cabeça de vocês, o que vocês gostariam de perguntar, comentar, compartilhar também, contar aqui para nós. Vamos lá. Deixa eu ouvir o grupo. Vixe, que silêncio, minha gente, não é possível. Fala aí, meu povo. Quando eu fiquei pensando, assim, é bem interessante que a gente, né, acho que tem uma capacidade aí de conexão que a gente tem no psicodrama, que boa parte das questões que tu foi apresentando, né, e eu também já tinha lido o teu artigo, já tinha tido contato antes, acho que fui uma das pessoas que avaliei teu artigo, e, Sabe que eu assim, fiquei pensando nisso, eu acho que a Amanda vai ter um artigo, mas assim, achando só da minha cabeça mesmo, viu? Não tive nenhuma informação privilegiada sobre nada, né? Só fiquei pensando. Inclusive, vou até avisar a Amanda que quem falou que o aquecimento está em toda a sessão foi Moisés Jaguiar, que eu não botei lá a referência. Sem estresse. Mas, assim, acho que é muito interessante o que tu traz também do aquecimento da plateia ao longo de todo o momento, né? E eu tenho feito o exercício de, no início, quando a gente está aquecendo ainda, trazendo aí uma possível emergente grupal, de fazer algumas anotações mentais e físicas de algumas frases que o próprio grupo foi trazendo. E aí, durante o percurso do protagonista, eu vou trazendo as frases que o grupo trouxe no momento da emergência ali. E eu sinto que isso auxilia para o pessoal vir junto na co-construção e promove, auxilia na catarse de integração, assim, né? Só para compartilhar que achei brilhante as tuas colocações e para a gente poder pensar juntos em possibilidade de aquecimento da plateia, né? Amanda, você falou que durante o aquecimento do protagonista, você resgata essas falas que dispararam o aquecimento, que compuseram o aquecimento, né? Que é do próprio grupo, isso. Sim, sim. Joia. Que parece que isso convoca para o duplo. E aí, quando eu percebo, o grupo já está fazendo duplo. Foi o que eu imaginei também. Uhum. Foi o que eu imaginei. Na hora que você falou, eu pensei, acho que fica parecido com um duplo isso. Uhum. Né? É como se eu estivesse chamando o grupo pro duplo, e aí a gente vai co-criando. Terezinha botou no chat assim: gostei muito de te ouvir, fiquei aqui imaginando se dá agonia de não ver o corpo das pessoas por um todo. Às vezes sinto que é muito estranho para mim não enxergar tudo em sessão individual. Imagina em grupo. Terezinha, se a gente ficar muito preocupada com a coisa do controle, a gente não faz a sessão. A gente não se aquece, né? A gente não se aquece.
Alguém colocou alguma aqui, Laísa. Como acontece essa diferenciação de quem fica como protagonista e de quem fica como plateia? Percebe uma diferença no modo como acontece no presencial e no virtual? Sim, percebo. Super. Olha, existem muitas reflexões de vários autores do psicodrama sobre essa temática da escolha do protagonista, né? Que alguns autores nem gostam de dizer que é uma escolha, né? Um deles, inclusive, é o próprio Moisés de Aguiar. Perazzo traz essa reflexão também. Eu vou até compartilhar uma parte dela que eu acho que te ajuda a responder a sua pergunta, assim, acho que pode ajudar. No livro de Perazzo, aquele Forro e Avesso, ele traz que o aquecimento específico, ele não é o momento em que em que vai haver escolha do protagonista, né? E muitas vezes o aquecimento específico, ele só vai provocar aí o surgimento de um emergente grupal, né? Uma pessoa que emerge no grupo trazendo uma questão, trazendo uma temática. Essa pessoa não necessariamente vai protagonizar aquela sessão, né? Ele faz referência a Nafaneto, que também traz uma diferenciação aí, né? Traz uma... Eu acho que eu estou até com isso marcado aqui. Ele traz que há uma sequência de emergente grupal. Primeiro surge o emergente grupal, aquela pessoa que emerge no grupo trazendo uma questão, né, se destaca naquele momento trazendo alguma coisa, uma emoção, uma situação. Essa pessoa não necessariamente vai protagonizar a sessão, ou seja, não necessariamente ela vai condensar no drama ali que ela vai trazer o drama coletivo, né? Inclusive, Perazzo também defende um pouco a ideia do Nafaneto aqui nesse livro, pelo menos eu entendi dessa forma, de que não há um drama coletivo e um drama individual, né? Todo drama individual é um drama coletivo também, né? Então, por isso que alguns autores já não fazem mais tanta distinção entre sociodrama e psicodrama, né? No sociodrama o protagonista é um grupo, né? O Perazzo discorda disso. Ele fala que o protagonista ele tem que ser um, né? E ele vai condensar um drama que também é coletivo no drama individual dele ali, né? Então vem um emergente grupal. Logo após o emergente grupal pode surgir aí um representante grupal. Esse representante grupal vai trazer uma cena que vai ser produzida junto com a plateia, num aquecimento específico, que é o aquecimento voltado para a dramatização, para a construção da cena. E nesse momento da dramatização é que você vai ver se a gente tem um protagonista mesmo ou não. Entendeu? Pode ser que sim, pode ser que não. Muitas vezes o protagonista aparece, por exemplo, quando esse representante grupal tá ali, estou aqui trazendo uma cena minha com meu chefe e tal, e escolhe alguém para ser seu chefe, né? E aí escolhe uma pessoa do grupo para fazer aqui o diálogo com o chefe, e quando a gente traz a inversão de papéis, essa pessoa que entrou como ego auxiliar traz todo um conteúdo emocional, condensando uma série de questões ligadas ali à relação chefe-funcionário, que não foi trazida pelo representante grupal, mas foi trazida por aquela pessoa que entrou naquele momento, e ela passa a protagonizar, né, aquela cena, né? No atendimento online, a gente tem alguns recursos que podem ajudar nesse sentido, que assim, assim, de qualquer forma, eu acho que é importante sempre lembrar que toda atuação, né, em psicodrama e psicoterapia psicodramática, ela vai estar norteada pelos princípios da ética profissional, pelos conceitos da socionomia, pelo que defendemos no psicodrama de um modo geral, tá? O estímulo a relações mais télicas, manutenção da espontaneidade, do aquecimento, enfim. Né? Isso vai estar presente em qualquer sessão de psicodrama, seja presencial ou seja online. Esse compromisso, né, com isso. E quando você faz, na modalidade virtual, eu senti mais dificuldade, eu senti um pouquinho mais de dificuldade no iniciozinho mesmo, né, como eu falei, no surgimento do emergente do representante grupal, porque uma vez a cena posta, o protagonista ou a protagonista vai rolar.
provavelmente vai acontecer. O grupo estando aquecido e a cena rolando, e o grupo interagindo com aquela cena, esse protagonismo vai acontecer. Eu acho que o desafio, por isso que eu gosto, por isso que eu quis me concentrar no aquecimento, porque eu acho que o desafio está exatamente antes disso, no aquecimento, para o atendimento online. Um bom aquecimento, né? Você percebe que o grupo chegou quente, envolvido, né? Essa coisa do descentramento, né? Que a Cida da Voli traz até no capítulo dela, em um mundo tão narcisista, em que as pessoas são tão individualistas, você treinar junto com o seu grupo, o interagir com a história do outro, complementar uma ação do outro, é algo transformador, muito transformador, entende? Então, você se complementar uma ação do outro, interagir com a história do outro, se colocar, ser o outro numa situação, né? Isso é uma forma de você se descentrar, né? E uma vez o grupo disponível para isso, aquecido e disponível para isso, o protagonismo vai acontecer, mesmo no atendimento online. É assim que eu sinto. Para mim, o desafio maior está no aquecimento grupal e no início do aquecimento cênico, né? O inespecífico e específico, se você preferir chamar, né? Que envolve essa ambientação, essa grupalização e que não sei, talvez seja um pouco negligenciado, né? Por nós, psicodramatistas, claro que eu estou generalizando, vinha sendo um pouco negligenciado. O atendimento online puxou minha atenção para isso, eu sei que puxou a atenção de muitas pessoas para isso, né? Para o aquecimento inespecífico mesmo, sabe? Para o aquecimento, para a necessidade de... E aí foi que eu acho que o teatro espontâneo, esses estudos que eu fiz com essa autora e esse autor do teatro espontâneo, né, que tem um envolvimento, uma história, uma trajetória longa com o teatro espontâneo, que me ajudaram a pensar, não, peraí, né, são pessoas que pensaram o aquecimento no que deu a cara do psicodrama, que foi o teatro espontâneo. Eu vou tentar ir por aí, né? Ambientação, grupalização, como é que eu posso trazer isso para o grupo para que a gente chegue numa cena, de fato, né? Acho que isso para mim foi o que eu senti mais diferença, sabe? O que mais? Aline, eu gostei muito do seu raciocínio. Ui, eu gostei muito do seu raciocínio e manejo também, né? E eu fiquei agora também, achei muito bacana essa fala que você citou, acho que foi da Cida que você falou da tag. Se você puder repetir, por favor, a referência, porque eu gostei dessa referência. Qual foi a fala? Qual foi delas? Você trouxe a questão da tag, aí você começou com o raciocínio da personalidade narcisista, né? E a questão do grupo poder trocar com outros papéis e aquilo dessa personalidade poder ser superado, né? E ser transformado. Aí você trouxe uma fala da Cida e eu gostei dessa fala. Se você puder, se não puder agora, de repente deixar lá. Depois eu posso tirar uma fotinho da partezinha para mandar para vocês, mas ela diz ela não usa assim a expressão personalidade narcisista. Ela vai dizer que no mundo que estimula tanto narcisismo, tanto individualismo, né? Você se colocar à disposição do outro num trabalho de grupo, né, de complementação do outro, de fato se dispor a entrar no lugar do outro é algo transformador, revolucionário e terapêutico. Né? Para questão de estudo, eu gostei bacana, achei bacana essa fala aí, se você puder depois. Eu vou procurar qual é a página e vou mandar para vocês Depois eu quero até saber como é que eu faço para acompanhar mais esse semanalmente aí, para ver se eu consigo vir algumas vezes. Tá, e obrigada, viu, Aline? Claro. Mas, o livro é esse aqui. O livro que tem esse capítulo dela é esse aqui, Grupos, a proposta do psicodrama. Foi um livro organizado por Wilson Castelo de Almeida, certo? E aí é um capítulo só sobre aquecimento da Cida da Voli. Eu acho até que ela tem eu não tenho certeza, mas eu acho que ela tem um artigo na Revista Brasileira já de uns tempos atrás sobre aquecimento. Eu vou procurar também. Eu lembro tá bom, obrigada. Obrigada. E aí, Amanda, como estamos aí? Dá para
ouvir mais alguém? Ou já está muito no teto? Estamos aí pra gente... Estamos na finaleira, mas quem quiser falar, fique à vontade. Olá. Oi, Felipe. Menino, você está dirigindo, cuidado. Dirigindo. Mas eu tenho que falar que gostei muito da apresentação. E assim, apesar de eu não ter um grupo online, tem um grupo presencial, e aí às vezes rola algumas dificuldades, né, sobre o aquecimento. E eu acho que deu para entender algumas coisas sobre os conceitos que você trouxe, né, dos autores da ambientação, e eu vou ler mais sobre isso. Mas ao mesmo tempo que você foi falando, eu fui lembrando de mim na terapia de grupos online, que eu faço com Virgínia, né, a terapia daqui de Aracaju, e aí algumas coisas que você foi falando, ela faz também. E aí eu também fui me reconhecendo nessa dificuldade também de me aquecer para a sessão, né? De levar o conteúdo, ou de estar mais leve, de estar menos pesado, né? Para a sessão, que eu acho que eu sou como aquela sua cliente que chega para ficar mais leve na sessão, não para se aquecer, mas para desaquecer, digamos assim. Mas porque no caso, esse que é o ponto, né? No caso dela, é esfriar e se aquecer, né? É conseguir estar ali, né? Mas foi bem bacana, gostei muito. E vou ler mais um pouco sobre. E esse livro que você apresentou agora, eu fiquei bastante curioso para saber qual é o foco dela. E principalmente essa última questão que você trouxe também, né? Nessa questão do outro também estar preparado para assumir esse papel e tudo mais. Isso também foi bem interessante. Sim. E é isso, obrigado. Obrigada, Felipe. A gente se encontrou online, né? Presencial tem 1000 anos. Não sei. Em Aracaju. Você vê o que é essa pandemia louca, viu? É verdade, é verdade. Mais alguém? Gente, então, a gente está finalizando e eu quero agradecer muitíssimo a generosidade da Aline de estar com a gente hoje. Né? Recebe aí também o carinho do povo que está se colocando no chat, né? Com carinho para ti. Obrigada mesmo. Teu coração sempre generoso, sempre pontual, sempre objetiva. Né? E fico muito honrada de ocupar espaços ao teu lado. Eu que fico, mulher, Ave Maria. Quando eu abri aqui, que eu vi aí, Amanda tá lá, socorro. E de te acompanhar, né? Tu é realmente brilhante, assim, né? Acho que tem essas questões de que às vezes a gente fica tentando formular conservas para auxiliar os estudantes, a partir de algumas conservas eles, né, seguirem o ato espontâneo, mas as tuas conservas elas não paralisam, né? O que tu traz aqui são conservas que são pontos de ação mesmo. Então, gratidão por trazer para a gente aí pontos para atos espontâneos. Aline, muito querida você, adorei te ouvir falar. Ai, que bom. Foi muito gostoso compartilhar esse espaço contigo. Gratidão. É muito importante para mim ouvir isso, viu? Tu sabe, tu és uma encantadora, né, Aline? Tu fala e a gente vai seguindo teu encantamento aí. Eu estou muito feliz que a gente possa ter a oportunidade aí de escrever juntas, quem sabe. Eita, já gostei. Tem bastante coisa para a gente trocar. Oi? Tem bastante coisa para a gente trocar sobre grupos online. Ótimo, vamos saber. Obrigada, gente, pela presença de todo mundo. Obrigada pelo convite, pela confiança, principalmente, mais uma vez. Valeu a pena, um friozinho na barriga para estar aqui. No final, é sempre bom. Ai, que bom que eu fui. Eu demorei um pouquinho a encaixar a data. Uma data não dava, outra não dava. Eu falei, julho tem. Então bota aí julho que eu vou. E depois eu fico, ai, meu Deus do céu. Ai, inventei esse negócio para participar. E eu sei que eu vou ficar nervosa, mas toda vez que eu vou participar de alguma coisa, eu fico assim, e no final eu sempre fico, ainda bem que eu fui. Toda vez é essa história. Então, eu posso dizer aqui que ainda bem que eu vim. Adorei estar aqui, viu? Gratidão.
Gente, bom final de semana a todos, bom descanso. Semana que vem a gente se vê. Grande Beijão. beijo. Tchau, gente. Até a próxima. Obrigado, boa noite. Boa Valeu, noite. boa noite.